Fala pessoal, hoje o Bate-Papo de Valor tem o seu segundo episódio num ambiente um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Vai ser uma corridinha aqui na praia com meu grande amigo Odivan. E aí, Zig, tudo bem, cara? Tenho certeza que vai ser um papo Prazer muito legal. Contigo aí. Vamos começar na corridinha, pode ser, Odivan? Vamos, bora lá. Fazer esse negócio diferente hoje, então. Bora lá. Corridinha feita e a gente está aqui nesse lugar paradisíaco em Jurerê Internacional para falar um pouquinho sobre PJ, né? Sobre o mundo PJ. Você transita em dois ambientes distintos, né? Porque de um lado você é CFO de uma empresa listada na bolsa e de outro, cara, CEO de uma contabilidade digital que atende majoritariamente empresas do Simples. O que te fascina nesse contraste entre esses dois mundos? Qual que é a tua percepção e principalmente, o que tem em comum no mundo tanto corporativo, de empresas corporate, como no mundo de uma empresa simples? Bom, Zig, eu tô cansado de tanto correr, né? A gente deu o melhor de nós nos 42K, né? O que eu posso te dizer? De fato, são mundos bem diferentes, né? Se for de uma companhia listada na Bolsa, no novo mercado, com o mais alto grau de governança corporativa das empresas no Brasil, e, por outro lado, ser CEO e founder de uma startup de contabilidade digital, que tem muita tecnologia, muita disrupção, muita novidade, muita inovação, e é necessário estar sempre plugado no 220 para fazer as coisas acontecer. Então, acho que tem um contraste, sim, né, de uma empresa listada em bolsa que tem toda uma governança, tem muitos critérios para seguir, compliance muito forte, e de uma startup onde tem que fazer tudo acontecer, tudo muito rápido, né, também obedecendo a legislação, mas tem que ter uma velocidade diferente. Né? No mundo a gente até fala que isso é a ambidestria, você lidar com aquilo que tem que ser mantido, né, que tem que ser construído, e também, ao mesmo tempo, inovar, testar, cometer erros nessa jornada de teste. Então, é um mundo de contrastes. Por outro lado, o que eu noto? Tanto uma corporação precisa de inovação, precisa ter um pouco de ser um pouco startup, e por outro lado, a startup precisa ter um pouco de corporação, porque precisa, em alguma medida, ter processos ajustados, ter pessoas motivadas, desafiadas o tempo inteiro, precisa ter algum tipo de estabilidade e principalmente de segurança, segurança psicológica até, para que as pessoas possam produzir o seu melhor. Então, acho que é uma combinação de fato muito interessante, que você tem que, numa corporação, fazer tudo acontecer e ter uma pegada de startup, e numa startup ter que fazer a disrupção e também ter o cuidado de estar em compliance e ter processos ajustados e as pessoas motivadas para entregar o melhor de si. Não, muito legal. E você me falando disso, eu lembrei que é muito complexo, porque quando você fala de uma empresa do tamanho que é a Irani hoje, para você ter algumas mudanças, a gente fala, é como você está mudando o Titanic ali, um transatlântico de rota. Enquanto numa empresa nova, menor, você tem um pouco mais de flexibilidade para fazer determinadas mudanças, né? Esse é exatamente, acho que, o desafio das corporações como um todo, né? Por isso que na Irani, por exemplo, nós temos o CVC, que é o Corporate Venture Capital, que é um braço da empresa, onde a gente aloca um recurso, um dinheiro lá, como se fosse um fundo, para investir em startups, para trazer um pouco dessa dinâmica da startup para dentro da empresa e até estimular e fazer com que os colaboradores da empresa inteira também aprendam com essa forma de fazer negócios de startup, né? Então, as corporações têm formas de se aproximar do mundo das startups, com metodologia, fazendo do jeito certo e também mantendo o compliance da governança que é exigida, né? E agora, o que eu sinto muita vantagem também é na startup, porque as startups, e aí não só a Razonet, que eu fui cofundador e hoje sou CEO da empresa e lidero mais de 70 pessoas, a maioria é geração Z, né, que tem uma dinâmica completamente diferente, mas eu também invisto em várias outras startups, fundos de investimento que investem em startups e tenho contato com as startups investidas. Então, o que eu noto nas startups muitas delas falta essa consistência, essa visão de planejamento, essa visão de organização
que precisa ter também. Então, acho que a startup também tem muito a aprender com as corporações naquilo que pode ser muito útil para elas, né? Para que elas possam escalar fazendo as coisas da maneira correta e não só fazer negócio por fazer e daqui a pouco escalando, achando que está num bom negócio, fazendo um bom negócio, mas na verdade está queimando caixa, está indo para um mercado que não é um mercado que cresce e a solução que ela está vendendo não é a melhor solução que o mercado espera. Então acho que tem aprendizados tanto do lado da startup com corporação, quanto de corporação com startup. Ótimo, sensacional. Cara, há uns 2 anos atrás, a gente almoçou aqui em Florianópolis e você falou uma coisa que me marcou muito, que, a gente está num cenário de juro a 15%, margem comprimida, cada vez mais espremida em todos os setores e segmentos, e você me falou uma coisa que, foi muito marcante, que assim, muitas vezes o perfil da dívida ele vai fazer mais sentido do que o custo da dívida. No sentido de, adequar o fluxo de caixa da empresa de longo prazo. Fala um pouquinho mais sobre isso, cara. Acho que uma grande deficiência e oportunidade que as empresas têm, especialmente as empresas de porte menor, é organizar melhor o fluxo de caixa e o planejamento financeiro. Ter uma visão de longo prazo. Eu sempre gosto de falar que às vezes a foto de uma situação financeira de uma empresa, ela não diz muita coisa. O mais importante é você entender a dinâmica dos negócios da empresa no tempo e o efeito compounding que o negócio tem no tempo. Quando você coloca isso no horizonte de 3, 5 anos, e você nota que, por exemplo, em determinado momento a empresa está precisando de caixa, mas que a dinâmica do negócio faz com que a geração de caixa futura de 4, 5 anos seja suficiente para pagar uma dívida, é muito melhor você tomar uma dívida mais longa, mesmo num juro mais alto como está hoje, para que você tenha tranquilidade de focar no negócio. E à medida que o cenário vai mudando, o juro vai caindo, em finanças a gente tem um termo em inglês que chama liability management, que nada mais é do que gestão de passivos. Você pode, ali na frente, renegociar ou pré-pagar aquela operação, fazer algum tipo de renegociação daquela operação quando o juro estiver mais baixo, e aumentando de novo o perfil daquela dívida. Mas o mais importante é ter tranquilidade, o empreendedor precisa ter tranquilidade de focar no negócio. E eu vejo muito empreendedor perdendo muita noite de sono por conta da situação financeira da empresa. Então, às vezes é melhor você, mesmo com juros mais altos, se tomar uma operação com esse juro que aparentemente é maior e ter um prazo maior para pagar ela lá na frente e que você fique tranquilo agora e que ao longo do caminho, conforme o cenário muda, você vai e renegocia ou pré-paga essa operação, contrata uma outra dívida num momento muito mais favorável, é melhor você fazer isso do que ficar tomando dívida curta, às vezes fazendo antecipação de recebíveis só, ou fazendo capital de giro, onde você vai construindo uma bola de neve que a cada 6 meses, 1 ano, tem uma dívida maior para você pagar e o teu desafio vai ficando maior ainda e você coloca numa situação desconfortável. E aí, às vezes, o empresário até coloca a empresa numa situação delicada sem a necessidade, por não ter planejado, ter uma visão de médio prazo um pouco melhor e ter contratado financiamentos das suas operações, as dívidas, com um prazo um pouco maior, a despeito, eventualmente, de um juro um pouquinho mais alto na partida. Não, esse ponto eu vejo que pega muito, e outro ponto que eu vejo que pega muito, que a gente vê muitos empresários de pequeno, médio e grande porte achando que tomar crédito é algo ruim, né? Entendendo que, poxa, eu preciso trabalhar só com capital próprio, eu não tenho que ir a mercado pegar crédito, quando, em outras conversas com grandes corporações, a gente entende que, poxa, o crédito ele vem como um melhor amigo do empreendedor para poder alavancar os seus negócios e fazer o negócio escalar. O que você tem de percepção em relação a isso? Eu falo assim, o crédito, eu acho que é a 8ª maravilha do mundo, desde que bem feito, tá? Porque quem entende a lógica do crédito alavanca muitos negócios. Então, na Irani, por exemplo, para citar um exemplo concreto, a gente tem uma política financeira, a gente fez um estudo de qual é o melhor nível de alavancagem de dívida em relação ao EBITDA a empresa pode tomar para potencializar o retorno dos acionistas. Então, no cálculo que a gente fez, é um cálculo bem científico, bem aprofundado, mostra aqui que 2,5 vezes EBITDA
de dívidas, a gente consegue otimizar a geração de valor para os acionistas. Porque a dívida, ela tem o efeito tax shield, também é um termo em inglês, que na verdade é o 34% do imposto de renda que o governo, que você abate no imposto de renda em cima dos juros. Então, se os juros por exemplo, 20% ao ano, chutando hoje com a Selic de 15, mais 5 de spread, 34% desse juro, você abate no imposto de renda. Esse é o chamado efeito tax shield. Então, porque se você tivesse só capital próprio, não tivesse essa despesa financeira, esse lucro seria taxado. Então, esses 34% acaba que o governo paga da despesa financeira para o empreendedor. Outra forma de falar. E na hora que você calcula o custo líquido da dívida com o efeito do tax shield e toma dívida num tamanho que não coloque em risco a empresa, num perfil longo, como aquilo que a gente falava antes, e ainda mantendo um volume de liquidez que dê tranquilidade para a empresa em eventuais momentos de queda de geração de caixa, você ter um caixa reserva para poder suportar, essa combinação de fatores de dívida num ponto certo, com o efeito do tax shield, você economiza o imposto de renda sobre a despesa financeira, aumenta o valor das ações para os acionistas. Então, esse é o efeito da alavancagem. No fundo, isso só com o efeito, estou falando só do efeito ainda do tax shield. Mas existem, o principal efeito é o efeito da alavancagem em si. Porque se você coloca... Porque nesse caso, o cenário ele é benéfico para empresas do lucro real. Isso. Mas a gente tem a turma do lucro presumido... Aí não tem o efeito... A turma do lucro presumido não vai ter esse benefício do tax shield. Mas você tem o outro benefício, que é o benefício, talvez até o principal, né, provavelmente, é o da alavancagem, que você faz, por exemplo, um investimento que você tem uma taxa de retorno de 20% ao ano, e você consegue tomar um financiamento, tem várias linhas disponíveis por uma taxa ao ano de 15%, significa que a taxa de retorno do teu investimento é maior do que o custo dessa dívida. Então, como você não vai tomar 100% de dívida para fazer um investimento, geralmente tem que colocar um pouquinho de capital próprio também, então você faz a mescla, o mix de funding e pondera o custo desse financiamento. Esse custo ponderado sendo menor do que a taxa de retorno do projeto, ele gera muito valor para o dono da empresa, para o acionista. E a forma de você baixar esse custo, ele é justamente tomando o endividamento, porque o endividamento, isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, mas o custo da dívida, tipicamente, ele é menor do que o custo do capital próprio. Na teoria financeira é assim que deve funcionar. O dinheiro mais caro que existe dentro de uma empresa é o dinheiro do acionista. Porque ele está com todo o risco do negócio. Então você tem que retornar esse dinheiro com um risco maior, o que significa que tem que ter uma taxa de retorno maior do que uma dívida, que ela tem um juro pré-determinado, tem geralmente uma garantia, ou seja, o custo da dívida, em geral, é menor do que o custo do capital próprio. Por isso que a gente alavanca com o custo da dívida, para poder otimizar o retorno dos investimentos para o dono da empresa, para o acionista dono da empresa. Isso é bastante teoria financeira, eu sei, o ideal é simular isso, né, fazer modelagens financeiras para entender esse efeito na prática. Mas quando você coloca no Excel e faz a conta, cara, gera muito valor. Só que tem que ter moderação. Esse é o problema. Às vezes o empresário toma excesso de dívida, e aí é que mora o perigo. Né? Então aqui fica uma dica valiosa a respeito de que seja mais estratégico no olhar do crédito. Muitas vezes a não tomada do crédito tá travando o teu negócio. Então, muito valioso essa tua perspectiva. E tomar o crédito correto, né? E para tomar o crédito correto, tem que saber a dinâmica do negócio da empresa. Por isso que é importante fazer uma projeção financeira de 3, 5 anos, o ideal é 5 anos. Estimar payback de investimento. Estimar payback, fazer a conta. Então, entender essa lógica financeira vai levar a melhor decisão de qual crédito tomar, qual tipo de crédito tomar, qual prazo tomar. Aí você vai ver que faz sentido, né, tomar um crédito mais longo, como a gente estava falando, a despeito de uma taxa de juros maior, porque o investimento que foi feito vai pagar, mesmo com essa taxa de juro maior. Sabe qual é o maior
erro que eu acho que os empresários cometem, Ziggy, é não considerar a importância da liquidez. Sabe, de ter um caixa mínimo na empresa. Na pessoa física a gente fala lá do caixa de segurança, né? Na empresa não é diferente. Reserva de emergência. Reserva de emergência é a mesma coisa. A empresa tem que ter uma reserva de emergência, tem que ter uma liquidez. Se você vê grandes empresas, tem isso, né? Fazem isso. Para permitir que o empresário tome as decisões de uma maneira tranquila. Porque a pior coisa que pode acontecer para o empresário é ele tomar decisões porque ele precisa do dinheiro. Aí ele vai tomar a decisão errada. Ele vai deixar dinheiro na mesa, ele vai tomar uma decisão no afogadilho, sob pressão, não vai conseguir avaliar todas as alternativas que tem na mesa para ele tomar aquela decisão. E a pessoa que vai estar negociando do outro lado vai perceber isso. Exatamente. e vai inclusive vai se alavancar como estratégia de negociação. O que eu percebo muito, né, Odivan, nas nossas interações, bom, todo mundo sabe, nós somos do mercado financeiro, a gente faz muito esse trabalho de gestão financeira para as empresas, pessoas e famílias, e muitas vezes o empreendedor ele fala assim, não, mas cara, o meu negócio, ele me dá muito mais retorno do que o mercado financeiro. Como se fosse bonito colocar 100% do capital o tempo inteiro no negócio. E não é algo errado, mas o errado está no excesso, está no 100%. Você tem que ter um caixa mínimo estratégico para poder tomar as decisões com calma, de maneira estratégica. Então, muito legal tu ter trazido esse ponto. Odivan, cara, o universo de PJ no Brasil é gigantesco, né? Eu acho que a gente tem mais de 22 milhões de CNPJs. E você talvez seja um dos caras assim, que eu converso de PJ que tem mais profundidade a respeito desse mercado. Qual que é a tua percepção a nível de Brasil? Para onde o empreendedor tem que olhar mais? Como que está esse mercado no Brasil hoje em termos de... quando a gente olha para empresas corporate, middle, PME, né, que são pequenas e médias empresas, Simples Nacional, MEI... Você vê que você falou 22 milhões de CNPJs, né? Se você for olhar o tamanho desses CNPJs, o gráfico que demonstraria isso é como se fosse um decanter. Ele vem assim e lá na base tem aquela base enorme. Então, dos 22 milhões de empresas, 18 milhões são empresas que são PJs que são MEIs e são empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional, para ter uma ideia, são fatura até 4 milhões e 800 por ano. Então, dos 22 milhões de CNPJs, 18 milhões significa que faturam menos de 4 milhões e 800 mil reais por ano. E quando você olha esses 4 milhões e 800 de faturamento, esses 18 milhões, você vê que tem lá em torno de 6 milhões, um pouco mais de 6 milhões, que são as empresas do Simples, que fatura de 81 mil reais até os 4 milhões e 800, e em torno de 12, 13 milhões que são MEIs, que são PJs que faturam até 81 mil reais por ano. Então são muito pequenos. Dessas 18 milhões de empresas pequenas, né, as PMEs que se fala, você tem 6 milhões e 600, mais ou menos, que são as empresas do Simples Nacional. E mesmo dessas empresas, desses 600, 5 milhões e 600 faturam até 360 mil reais por ano. Então, assim, realmente são empresas muito pequenas. Mas os números mais interessantes que tem são os seguintes. Essa turma das PMEs, esses PJs que se fala, essas empresas pequenininhas, representam 30% do PIB do Brasil inteiro. Geram mais da metade dos empregos com carteira assinada do Brasil. Eu diria o seguinte, quem carrega o Brasil nas costas. Cara, esses empresários pequenos, desde o MEI, o empresário que está no Simples, ou aquele que está logo acima do Simples, que fatura lá até 50 milhões de reais por ano, carrega o Brasil nas costas. Claro que tem as grandes corporações, as grandes empresas que são empresas listadas, mas hoje na Bolsa nós temos menos de 400 empresas listadas na Bolsa Brasileira, para ter uma ideia. É muito pouco. Dos 22 milhões de PJs, tem 400 empresas na Bolsa. É muito pouco. Então, o Brasil acontece, no fundo, por esses empresários que têm as empresas menores, né?
Então, eu acho que tem políticas públicas que vêm para ajudar, estimular essas empresas, mas acho que nós temos um papel muito importante, Zig, que é de amenizar esse ambiente de negócios hostil que esses empresários encontram, oferecendo soluções que facilitem eles a fazer negócio. É uma solução financeira adequada, é um tipo de empréstimo adequado para que ele possa empreender e não perder sono com a conta, com a dívida que está vencendo no mês que vem. Entendeu? No nosso caso lá da Razonet, o serviço da contabilidade digital, que também estamos plugando serviços financeiros, para poder deixar com que esse empresário fique liberado para gastar sua energia empreendedora no estratégico e no negócio. Estratégico no negócio. Que ele vá vender, que ele vá achar cliente, que ele vá crescer o negócio dele. Entendeu? E não perca tempo com regime tributário, com o financiamento que está vencendo no mês que vem. Entendeu? Acho que esse é o papel, o propósito que nós temos enquanto líderes de negócios que fornecem serviços para esse grupo de empresários no Brasil. É um propósito muito nobre que a gente tem. Sensacional, Oliver. Bom, nosso papo está chegando ao fim. Queria agradecer do fundo do coração por tu ter topado. Pô, me estimulou o exercício aqui, foi muito legal. O dia está muito agradável, tomando nossa aguinha de coco aqui e aprendendo sempre contigo. E eu acho que nessa linha, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, se você pudesse dar um conselho para o empresário, independente de tamanho aqui, tá? Ou aquele cara que está começando, ou aquele cara que já é um CEO de uma empresa maior, mas se tu pudesse escolher um conselho para dar para essa turma que está empreendendo aqui no nosso Brasil, qual conselho seria? Assim, acho que tem muita coisa importante que um empresário tem que prestar atenção, né? Quem decide empreender, a gente tem que ir atrás e adquirir conhecimento. Mas eu acho que tem uma questão que é essa visão de longo prazo, que eu acho que é uma oportunidade gigante para o empresário que decide abrir uma empresa e construir o seu negócio. É claro que tem que liderar gente, né? Tem que saber como trazer as melhores pessoas para perto, para poder fazer parte da jornada. Tem que entender do que está fazendo, né? Todas essas coisas são ok, eu diria assim, são must, tem que ter, né? Mas se tivesse uma coisa que talvez que eu pudesse recomendar, sugerir, é que o empresário entenda exatamente do mercado em que ele está entrando, que ele está empreendendo, procure enxergar o tamanho desse mercado e procure ter uma visão de longo prazo, com uma meta para atingir um percentual, uma fatia, um market share desse mercado, e em cima disso construa suas estratégias que vai abranger desde fazer uma modelagem financeira, uma gestão financeira bem feita, até trazer as melhores pessoas para o seu lado, para ajudar nessa jornada, pessoas que estejam motivadas, engajadas, que entendam o propósito, que entendam essa visão de longo prazo, e aí acho que tudo isso facilita muito a vida, né? O que não dá, Zig, é para o empresário ficar preso no curto prazo. Eu acho que isso tira energia, tira o foco, tira a direção, e às vezes o empresário trabalha achando que está fazendo certo, achando que está ganhando dinheiro, achando que está crescendo, e às vezes ele está no mercado que está em declínio, ele não está lendo quais são os seus competidores, ele não está enxergando qual é o futuro do seu negócio no longo prazo. Então, se tem uma coisa que eu sugiro, assim, é prestar atenção no longo prazo, ter uma visão de longo prazo, e em cima disso construir o negócio. Bom, não é só baixar a cabeça e trabalhar, você tem que entender o mercado que você está, a tua área, o teu perfil de consumidor. Muito legal, Divan. Cara, muito obrigado. Chegamos a mais um final aí do bate-papo de valor. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. E você que acompanhou até o final aqui o nosso bate-papo, pô, fica com as imagens desse lugar lindo e incrível que é Jurerê Internacional, Santa Catarina, que é muito especial. Muito obrigado. Obrigadão, Zig, pelo convite. Vamos falando, vamos trocando ideia. É sempre fantástico poder te encontrar, e cada vez que a gente se encontra é um monte de ideia que surge e o papo não termina nunca. Tanta coisa que tem pra gente discutir. E tem sites, né? Para fazer mais coisas diferentes. É isso aí. É o propósito do canal. Se o pessoal assistir aqui, pegar uma ideiazinha e conseguir colocar na prática, pô, já valeu a pena a gente aqui.
Exatamente isso. Pegar um insight, né? Se despertou insight em alguém, já valeu a pena. Pô, muito obrigado. Valeu, Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.